começar a parte de figuras convexas, ok? Vamos começar o estudo de figuras convexas. Nosso último encontro foi para falar a respeito de ângulos. Eu insisto muito com vocês que ângulo é, na geometria plana, a figura mais importante. Saber ângulos, suas classificações, suas propriedades, o que é complementar, o que é suplementar, opostos pelo vértice, todas aquelas classificações que nós vimos são extremamente importantes na continuidade do estudo da geometria plana. Não vai mudar. Polígonos convexos. Polígono convexo é o seguinte, eu vou fazer o exemplo com um pentágono, 5 lados. Uma figura de 5 lados, um pentágono. Quando é que eu sei que eu estou trabalhando com um pentágono convexo e quando é que o pentágono é não convexo? Então, a ideia é simples, básica e fácil de você entender. Você vai pegar em cada lado do polígono e fazer a reta suporte. Lembre-se, todo segmento faz parte de uma reta. Tá lá, reta R. O segmento que eu precisei usar para fazer o pentágono. Se quando eu faço a reta suporte, a figura toda estiver no mesmo semiplano, metade do plano, metade de cima, metade do baixo, semiplano, se ela inteira estiver do mesmo lado, ele é um polígono convexo. Só que você tem que fazer esse teste para todos os lados, não pode ser num só. Então depois você tem que pegar essa reta suporte. De novo, ela ficou toda para baixo. Ó. Então ela está no mesmo semiplano. Depois você tem que pegar essa reta suporte. De novo, agora ela está para o lado de cima, inteirinha para o lado de cima. Agora essa reta suporte. De novo, ela está inteirinha para o lado de cima. Agora você faz com essa última aqui. Ela está sempre totalmente no mesmo semiplano, na mesma parte, no mesmo semiplano. Essa é uma figura convexa. Basicamente, tá? Para que você tenha uma ideia geral. Essa figura aqui, ó, também é um pentágono. Ela tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ela é um pentágono. Vou pegar fazer essa aqui, ó. Se eu pegar esse lado aqui e fizer a reta suporte, a reta que contém, você pode falar, poxa, ela está todinha no mesmo semiplano, do mesmo lado, vamos dizer assim. Então ela é convexa. Não, cuidado. Por isso que eu falei que você não pode fazer o teste único, num lado só. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou prolongar. Vou fazer a reta suporte, ó. Vocês vão perceber que um lado da figura ficou para baixo, ó. Essa parte da figura ficou para baixo. Essa parte da figura aqui, ó, ficou para cima. Não ficou a figura inteira no mesmo semiplano. Então essa figura aqui é uma figura não convexa. Alguns preferem falar côncavas, eu prefiro não convexa. Então eu tenho uma figura convexa e uma figura não convexa. Essa é a ideia básica. Bom, então a primeira figura convexa, triângulo. Por definição, ele é um polígono convexo de 3 lados. Triângulo. Então, tá aqui o nosso triângulo. Ó. O lado que vai de A até B, o lado que vai de A até C, o lado que vai de B até C. Triângulo. Polígono convexo. Se você fizer até aquele teste que a gente acabou de ver, fazer a reta suporte, ele sempre vai estar no mesmo semiplano. Então ele é uma figura convexa. Pode fazer o teste, sem problemas. Ele tem uma região interna, parte de dentro da figura, e ele tem uma região externa, a parte de fora da figura. Então a partir de agora, toda a construção que eu fizer aqui, qualquer coisa que eu conseguir determinar aqui nessa região, eu digo que é um elemento da região interna. Qualquer coisa que eu determinar por esse espaço aqui fora, ele está
numa região externa, tá? Nessa região. Então, ele é uma figura que tem três ângulos internos. Um ângulo relativo ao vértice A, o ângulo alfa, um ângulo relativo ao vértice B, o ângulo θ, um ângulo relativo ao vértice C, o ângulo θ. São três ângulos internos. Por que internos? Porque eles estão do lado de dentro, na região interna da figura. Essa figura também tem ângulos externos. E vocês vão perceber que os ângulos externos, normalmente eles não vêm prontos. Ângulo externo é um elemento que você tem que calcular. É você, calcular que eu digo não, determinar, mostrar aonde ele está. E o ângulo externo, ele nasce da seguinte forma. Eu prolongo um dos lados, faço o prolongamento. Esse prolongamento com o lado adjacente, o lado vizinho. Isso forma um ângulo que está na região externa. Vou chamar de ângulo A. A mesma coisa, olha. Prolongo. Forma um ângulo externo. Vou chamar de B. Beta já estou usando ali, né? Então vamos usar de B. Ângulo que está no vértice B. D. E prolongo agora esse aqui, ó. E eu tenho o ângulo externo C. Então é correto afirmar que na questão angular, essa figura tem três ângulos internos, três ângulos externos. E isso é bastante interessante, tá? É algumas coisas que nós já vamos partir para definição e visualização, que você vai prestar bem atenção nisso. Nas figuras convexas, você tem que a quantidade de lados qualquer figura convexa. Eu estou falando do triângulo, mas é geral, qualquer figura que seja convexa. Tá? Aquele pentágono convexo vai ter essa mesma característica. Aquele do início da aula. Quantidade de lados, quantidade de ângulos internos, quantidade de ângulos internos, a quantidade de ângulos externos, os três elementos, lados, e também a quantidade de vértices, ó. Vértice é o ponto de intersecção entre dois lados. Vértice, 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 vértice A, vértice B, vértice C. A quantidade de vértices. São sempre iguais. Sempre iguais. Três vértices, três lados, três ângulos internos, três ângulos externos, no caso do triângulo. No caso do triângulo é tudo três. Eu vou generalizar. Sempre vai ser a mesma. N. Ele tem N lados, ele tem N ângulos internos, ele tem N ângulos externos e ele tem N vértices. No triângulo, N é igual a 3. Isso é importante. Por quê? Porque nas fórmulas, nós vamos dizer que esse N é a quantidade de lados, para fins de fórmulas que em breve virão. Só que aí o exercício não deu a quantidade de lados. Falou que o polígono, por exemplo, tem 10 vértices. Poxa, serve? Porque a quantidade de vértices é igual à quantidade de lados. Então, se ele tem 10 vértices, ele tem 10 lados. Então, porque eu precisava dar uma noção de quem que é N, a gente estipulou que N seria a quantidade de lados. Mas se ele não falar,
quantidade de lados, mas falar quantidade de ângulos internos serve, porque é o mesmo valor, é a mesma quantidade. Então não tem problema. Para fins de fórmula, qualquer um desses que ele mandar para vocês está servindo, tá bom? Bom, precisamos falar agora das propriedades. E aí vem a história que eu falei dos ângulos. O primeiro grupo de propriedades que nós vamos estudar são as propriedades angulares do triângulo. Olha o ângulo aí. Como eu disse, ele vai estar em todo lugar que a gente for estudar, aparece esse cara em ângulo. Por isso que ele é tão importante, por isso que eu falei que, na minha opinião, ele é o mais importante de todos. Porque ele aparece em todo lugar que a gente estiver trabalhando com geometria plana, vai ter ângulo. Sempre vai ter ângulo, tá? Eu tenho dois grupos de propriedade, tá bom? Vou separar em dois grupos. O primeiro grupo de propriedades são as propriedades gerais. O que são propriedades gerais? As propriedades gerais são aquelas que valem em qualquer triângulo. Você não precisa saber que tipo de triângulo ele é. Nós já vamos falar de tipos de triângulo. Mas vocês conhecem alguns. Equilátero, isósceles, escaleno, triângulo acutângulo, triângulo retângulo, não importa. Elas são propriedades gerais. Vale em qualquer triângulo. Por isso, gerais. Vale em qualquer um. Tá bom? Então vamos lá. A propriedade 1. A propriedade 1 vai falar da soma dos ângulos internos. Ou seja, eu quero somar os ângulos internos de um triângulo. No nosso exemplo aqui, eu quero somar alfa, beta e teta. Quanto dá a soma dos ângulos internos? Alfa mais beta mais teta. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Sempre. Em qualquer um. Não precisa saber que triângulo você está trabalhando. Não precisa. Em qualquer um deles, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Em qualquer um. Propriedade 2. Se eu quero saber como é que se comportam os ângulos internos, a mesma preocupação com os ângulos externos. Quanto dá a soma dos ângulos externos? Ou seja, o ângulo A externo, o ângulo B, o ângulo C. Quanto dá o ângulo A somado com o ângulo B, somado com o ângulo C? Ângulos externos. A soma dos ângulos externos sempre é 360 graus. Note, a nossa primeira preocupação foi como se comportam somente os internos. Só me preocupei com os internos. Agora eu só me preocupei com os externos. A partir de agora eu vou misturar o interno e o externo. Então, me preocupei só com os internos, me preocupei só com os externos e agora vem a mistura. Então, vamos lá. Propriedade 3. Um ângulo externo. Um ângulo externo. Região externa. E um ângulo interno. Adjacentes são suplementares. Vamos entender essa história de adjacentes, adjacências, vizinhança, meu vizinho, ângulos vizinhos, ângulos adjacentes. O ângulo C e o ângulo θ são adjacentes. Eles têm um lado em comum. Ó.
o lado AC, é lado do ângulo θ e também é lado do ângulo C. Ângulo comum. Desculpa, lado comum. São ângulos adjacentes. E note, vocês vão entender a propriedade já. Vocês mesmos vão dizer a propriedade. Os dois juntos formam uma semicircunferência, metade de uma circunferência. Então eles são suplementares. A soma dá 180. A mesma coisa o A e o alfa. Ó. Eles têm um lado em comum. A e alfa são vizinhos, são adjacentes. Se eu somá-los, vai dar 180. E a mesma coisa o B e o beta. B e beta são vizinhos, têm um lado em comum, o lado BC. Quando eu somo os dois, vai dar 180. Então eles são suplementares. No nosso exemplo aqui, o A mais o alfa vai dar 180. O B externo mais o beta interno vai dar 180. E por último, o C externo mais o θ interno vai dar 180. Note, me preocupei só com os externos, me preocupei só com os internos, a mistura, vamos dizer assim, mesclando um interno e um externo, vizinhos. Lembre-se, essa propriedade deles serem suplementares só vale para os vizinhos, para os adjacentes, tá? E eu tenho uma outra propriedade, a propriedade 4. Esse é o primeiro grupo de propriedades. A propriedade 4, de novo, é para o ângulo externo. Um ângulo externo e os dois ângulos internos a ele opostos, já vamos falar disso, internos opostos a ele. Tem a seguinte propriedade, a propriedade propriamente dita. Esse aqui eu estou descrevendo que ângulos que eu vou usar. O ângulo externo vai ser igual à soma dos dois ângulos internos opostos a ele. Ângulo oposto e ângulo oposto a ele. Eu somo os dois. Vamos lá? Ângulo externo C. Ele no triângulo tem um dos ângulos do triângulo, o ângulo interno, que é vizinho dele. Ó. Tem um lado em comum, eles são vizinhos. Mas eu posso, saindo dele, ó, atravessar a rua inteira e lá do outro lado, ó, oposto, tá do lado oposto, ele está aqui, eu tenho que atravessar o triângulo inteiro e lá do lado oposto. Sobraram dois, alfa e θ. O que diz a propriedade? Que o ângulo externo é a soma dos dois opostos. Se eu pegar o ângulo B, tem um vizinho dele aqui, ó. Tá aqui o vizinho dele, ó. Vizinho dele. Propriedade 3. Mas sobraram dois que estão lá do outro lado, ó. Quem é? O alfa e o θ. Então ele tem um vizinho, dois opostos. A mesma coisa o A. Ele tem um vizinho e dois opostos. Dois opostos. Então, ele segue aquela propriedade. Vamos ver aqui no nosso triângulo. O ângulo externo A. Quem são os opostos do A? Então vai lá, eu saio do A, atravesso o triângulo inteiro e vou lá no lado oposto a ele. O lado oposto é o beta e o θ. Então ele é a soma de beta mais θ. O ângulo B externo. O ângulo B externo
Atravesso todo o triângulo e vou lá no lado oposto. Ó. Saí do ângulo B externo, daqui, ó, ângulo B, fui lá do lado oposto. Quem tem? O alfa e o θ. Então ele é a soma dos dois. Alfa mais θ. Finalmente, eu tenho o ângulo C aqui, ó, C. Ângulo externo C. Saio dele, atravesso, vou lá no lado oposto. Sobraram dois internos, alfa e beta. Então ele é a soma desses dois. Alfa mais beta. Então essas são as propriedades angulares que valem em qualquer triângulo. Você não precisa se preocupar em saber com que triângulo você está trabalhando. Será que ele é isósceles? Será que ele é escaleno? Não se preocupe com isso, porque essas quatro propriedades valem em qualquer triângulo, qualquer um. O segundo grupo já não é assim, tá ok? Classificações do triângulo. Primeiro grupo de classificação, eu vou usar as medidas dos lados. Classificar é dar nome, de acordo com alguma característica. Classificar. Que característica? A medida dos lados. Eu vou analisar os três lados desse triângulo, as medidas deles, quanto eles medem, e vou dar um nome. Então, a primeira possibilidade é que ele é um triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Ele tem três lados de medidas diferentes. As três medidas, uma diferente da outra. A segunda possibilidade é que ele é isósceles. É quando ele tem dois lados de medidas iguais. E por favor, a definição acaba aqui, hein? Basta isso. Todo triângulo que tiver dois lados iguais, dois lados cujas medidas são iguais, é automaticamente isósceles. Tá? Não acrescente mais nada nas definições, não. A definição é essa. E, por fim, o equilátero, quando ele tem os três lados de medidas iguais. Os três lados têm a mesma medida. Aí você vai olhar e falar, professor, mas quem tem três lados iguais, obviamente tem dois, né? Sim. Então eu posso dizer que o triângulo equilátero é isósceles. Perfeito? Pode. Todo triângulo equilátero é isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Você está perfeito. Ok? O segundo grupo é quando você vai usar as medidas angulares. Você vai olhar para a medida dos ângulos internos desse triângulo, os ângulos que estão na região interna, e vai dar nome para esse triângulo através desses ângulos. De novo, você vai ter três possibilidades. A primeira possibilidade é que ele vai ser um triângulo acutângulo. Um triângulo é acutângulo quando ele tem os três ângulos internos agudos. Ou seja, a medida menor que 90 graus. Os três terão medidas menores que 90 graus. Ele pode ser um triângulo retângulo, quando ele tem um ângulo interno, apenas um,
reto, 90 graus, exatamente 90 graus. Nós já classificamos ângulos. E note, ângulo já está voltando de novo até na classificação. Ângulo é o cara mais importante da geometria plana. Aí, ó, estou analisando os ângulos. Lembre-se, então, que a palavra retângulo, onde ela aparecer, tem a ver com ângulo reto. E não com a figura do retângulo, aquele quadrilátero, não tem a ver com ele. A palavra retângulo tem a ver com ângulo reto. Ângulo reto. Tudo que tem ângulo reto acaba aparecendo o nome retângulo. Triângulo, retângulo. Tá certo? Então, você tem aqui o triângulo retângulo, o triângulo acutângulo e depois a terceira possibilidade, o triângulo obtusângulo. Quando um ângulo interno dele e apenas um é obtuso. Tem mais de 90 graus. E olha, coisas que vocês mais ou menos já teriam que perceber, automaticamente deveriam perceber. É impossível que o triângulo tenha dois ângulos retos. Porque se ele tiver dois ângulos retos, só nesses dois já deu 180. E você vai lembrar que nas propriedades que a gente deu aí logo atrás, aqui, alguns momentos atrás, a gente disse que a soma dos três tem que dar 180. Mas se ele já tem dois dando 180, o terceiro tem que ser zero. E ângulo interno igual a zero não é possível. Não dá para ele ter dois obtusos. Obtuso é mais de 90. Vou chutar um valor 100. Como que vai ter dois ângulos de 100? A soma desses dois vai dar 200. Já passou dos 180, tem que ter 180. Os três juntos. A soma dos ângulos internos é 180. Não dá para ter dois. Muito menos três. Então só tem um. Só dá para ter um. Tá ok? Então, essas são as classificações. Classificação quando eu olho os lados, classificação quando eu olho os ângulos. Óbvio que eu posso juntar as duas. Eu posso ter um triângulo escaleno obtusângulo. Eu posso ter um triângulo isósceles retângulo. Óbvio que eu posso depois misturar as duas informações. E até melhor, né? Porque fica mais completo, facilita a nossa vida na hora de resolver exercício. A partir daqui, a gente vem com o segundo grupo de propriedades, que são as propriedades específicas. Propriedades angulares específicas. Angulares, tá? Propriedades angulares. Nós já vimos o primeiro grupo, as propriedades gerais, aquelas que variam em qualquer triângulo. Você não precisava se preocupar, que triângulo é esse? Não tinha problema nenhum. Aqui não, aquelas são específicas. Só valerão naquele triângulo que eu citei. Só naquele, e nenhum outro. Agora é específico. A primeira propriedade, vou continuar a numeração, tá? P5. Nós tínhamos chegado lá em P4, P5. A P5 já passa a ser específica. Ela só vale... Vou me permitir escrever triângulo assim para economizar um pouco do quadro, tá? No triângulo retângulo. Bom, vamos lá. Triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo reto. Aqui o ângulo reto, 90 graus. Sobram outros dois, alfa e beta. Todo triângulo tem três ângulos internos, todos. Certo? Tá aqui os três. Todos os triângulos, não importa o tipo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Em todos eles, a soma dos internos tem que dar 180. Você já tem um de 90 aqui. Então, do total 180, você já usou 90. Sobrou 90 para os outros dois. Então, significa que os outros dois juntos tem que dar 90, porque aí 90 dos dois com 90 daqui, 180. Tá certo? Então, primeira coisa que eu posso dizer, que se os dois juntos dá 90 graus, significa que individualmente eles têm menos de 90. Então, eu posso dizer que alfa e beta são agudos. Com certeza serão agudos.
Primeira conclusão, parte da propriedade. No triângulo retângulo, os ângulos que não são retos são agudos. Segundo, eu tenho certeza que quando eu somar eles dois vai ter que dar 90. Com 90 daqui, 180. E nós já sabemos o que isso significa. Quando dois ângulos somados dá 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Tá aí. Propriedades angulares do triângulo retângulo. Os ângulos não retos são agudos e a soma dos ângulos não retos dá 90. Consequentemente, eles são ângulos do tipo complementares, ângulos cuja soma dá 90 graus. Propriedade 6. A propriedade 6 é uma propriedade que vale apenas no triângulo isósceles, somente no triângulo isósceles. Dois lados iguais, lado AB igual ao lado AC. Esses símbolos, olha, indicam igualdade. Eu posso indicar igualdade através de uma expressão ou através de símbolos. Símbolos iguais identificam lados iguais, tá? Como qualquer triângulo, três ângulos internos, alfa, beta e teta. No triângulo isósceles, quando você localiza os dois lados iguais, automaticamente o lado que sobra, que nesse triângulo é o lado BC, vai se chamar de base. Base do triângulo isósceles. Eu tenho dois ângulos que estão aqui na base, aqui na parte de baixo, o beta e o teta. A propriedade é para eles dois. No triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Propriedade do triângulo isósceles. Propriedade angular específica dele. Propriedade 7. Só vale no triângulo equilátero. Só no triângulo equilátero. Três lados iguais. AB igual a AC igual a BC. Por simbologia. Símbolos iguais indicam medidas iguais. Dois tracinhos, dois tracinhos, dois tracinhos. Tá? Como qualquer triângulo, os ângulos internos, alfa, beta e teta. E o que é legal em matemática? Vê que legal. Dois lados iguais geram dois ângulos iguais. Consequentemente, três lados iguais gera três ângulos iguais. Está aí a propriedade, é uma consequência, né? Três ângulos iguais. Então, alfa vai ser igual a beta, que vai ser igual a teta. Se aqui tem dois lados iguais, acaba gerando dois ângulos iguais. Aqui que tem três lados iguais, acaba gerando três ângulos iguais. Como a soma dos três dá 180, a soma dos três dá 180, e eles são iguais, então 180 dividido por 3, cada um deles vai valer 60 graus. Tá ok? Então, primeira figura nossa, o triângulo e algumas das suas propriedades angulares e classificações. Até a próxima aula.